Bom, vamos lá então passar para o plano circulatório dos vertebrados agora. Então a gente vai tratar primeiro dos vasos, uma visão geral dos vasos, depois vamos falar um pouquinho das bombas, tá? Bom, para começar, vamos olhar aqui como é que funcionam os vasos, né? Então os vasos eles têm uma formação estrutural e uma formação funcional, uma classificação nesses dois itens aí. O vaso ele tem uma túnica íntima, quer dizer, a parte mais interna do vaso, né, que está em contato com o sangue, formado por células endoteliais. Ele tem uma túnica média, formada principalmente por músculo liso e uma quantidade de elastina. E uma túnica mais externa, que é a parte mais de fora do vaso, que é formada por fibras de colágeno. As quantidades de elastina e colágeno elas variam entre as artérias e as veias, e o músculo liso também varia entre as classificações funcionais de artérias. Então, nessa figura aqui, vocês estão vendo, né, umas veias aqui, veias de grosso calibre, uma veia média e uma vênula, um capilar, que é formado apenas por células endoteliais, e aqui, ó, a arteríola, então tem músculo liso e uma parte endotelial, uma artéria um pouco mais grossa e uma artéria de grosso calibre. Então vamos passar para a classificação estrutural. Então, quanto à estrutura, artérias são aqueles vasos mais elásticos, elas não apresentam válvulas e elas sempre conduzem o sangue que sai do coração para os órgãos. Então, saiu do coração, é artéria, ok? Ela é extremamente elástica porque ela tem que compor um sistema de alta capacidade. Então, quando o coração bombeia sobre a artéria tem que receber aquele grande volume, ela se expande muito e depois ela retorna. E somente a capacidade superelástica que ela tem é que permite essa resposta de expansão e retorno a um tamanho normal, né? E desse retorno, então, ela impulsiona o sangue para dentro do sistema. As arteríolas são artérias um pouco mais estreitas, que tem bastante elastina ainda e tem bastante músculo. Esse músculo é extremamente responsivo ao sistema nervoso autônomo simpático. Então, tem muita inervação que joga sobre ele noradrenalina e que vai causar, então, a variação de resistência desses vasos. Os capilares é aquela camada de células única na periferia, né? Então, que tem apenas endotélio aqui, não responde à contração, não tem músculo, então é só endotélio e favorece então a passagem de substâncias. Como é uma camada única de células, a passagem de substância é muito mais fácil por difusão. Vênulas e veias vão ganhando cada vez mais colágeno, perde elastina, ganha colágeno. Colágeno, lembra, é estrutural, então ela vai ficando sempre muito mais rígida. Ela precisa ser assim para poder favorecer o retorno do sangue para o coração, porque está vindo contra a gravidade, está vindo para o coração de uma velocidade muito baixa que passou pela rede de capilares, então precisa ganhar velocidade, e aí então a estrutura mais rígida vai favorecer. E sempre chega no coração, então sempre a veia chega no coração. O calibre, paredes mais finas vão acontecendo à medida que vai ficando mais para a periferia e depois vai engrossando conforme vai chegando próximo do coração. Camada muscular também, então aumenta conforme diminui o calibre do vaso. Okay? Quanto à classificação funcional, então a gente tem no sistema arterial, a primeira classificação funcional, sistema de artérias. A gente tem artérias elásticas, que são aquelas mais próximas do coração, como, por exemplo, a aorta, extremamente elástica, recebe um volumão de sangue e depois ejeta isso, gerando um fluxo contínuo. Artérias musculares, que têm uma maior quantidade de músculo liso, ainda com bastante elastina, e ela tem bastante responsividade ao sistema nervoso autônomo simpático. E as artérias de resistência, que essas aqui são as que mais respondem ao sistema simpático, são super inervadas pelo sistema simpático e elas determinam a distribuição de sangue. Então elas conseguem se contrair a ponto de quase fechar, impedindo a passagem de sangue para um lado, jogando sangue sempre para um outro lado, por exemplo. Então, quando a gente está fazendo atividade física, diminui muito o fluxo de sangue para o trato gastrointestinal.
E aí todo o sangue é desviado para o sistema muscular, para a gente responder, para o coração, para o pulmão, para poder oxigenar. Então ela consegue desviar o fluxo sanguíneo, essas artérias chamadas artérias de resistência. A gente tem ainda os vasos de troca, né, que inclui toda a rede de capilares, então são aqueles que têm uma única camada de células, são as células endoteliais, e que por ser uma única camada, então a distância a ser percorrida pelas moléculas é muito pequena e consegue facilitar aqui a troca entre o tecido, né, os líquidos que banham o tecido, as células dos tecidos e a quantidade de sangue está passando aqui dentro do capilar. Então são essa rede aqui de vasos de trocas formada pela rede de capilares. Além disso, a gente tem 3 tipos de capilares que formam essa rede. Os capilares chamados contínuos são aqueles que as células são bem aderidas umas às outras, né? Com bastante coesão entre elas, várias junções oclusivas que mantêm essa coesão entre elas. Estão presentes principalmente na região da pele, sistema nervoso, então elas favorecem o transporte somente de substâncias por dentro desse capilar. As substâncias têm um pouco mais de dificuldade de passar, o fluxo sanguíneo também extravasa menos. O fluxo de líquido do sangue extravasa menos. A gente tem os capilares fenestrados, então tá vendo cheio de poros aqui. Todos esses poros aqui são chamados de fenestras e eles favorecem então a permeabilidade do sistema. Então esses capilares fenestrados estão presentes na região de glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas, que jogam então substâncias que passam pelas fenestras para dentro do sistema circulatório ou para fora do corpo, certo? Cada fenestra dessa é um porozinho que tem uma membrana que recobre, mas que favorece bastante a troca de elementos pelos poros. E ainda temos o sistema de capilares descontínuos, ou também chamados sinusoides, que tem esses grandes buracos entre eles, né? Então, são células baixamente conectadas, elas têm grandes espaços entre elas e elas favorecem a passagem de substâncias bem maiores, então são permeáveis a proteínas, até as células, por exemplo, a região de medula óssea que produz eritrócitos, elimina esses eritrócitos para dentro da corrente sanguínea através da passagem por essas grandes lacunas aqui do capilar sinusoide. Esse sistema, chamado sistema microvascular, ele é extremamente plástico, então ele cresce e diminui bastante no nosso corpo. Então, áreas que demandam uma maior oxigenação têm uma maior rede de capilares, enquanto que áreas que demandam menor oxigenação têm uma menor rede de capilares. Se você é ativo, faz atividade física continuamente, né, faz pelo menos 3 vezes por semana, se movimenta e faz uma atividade física de maior frequência, provavelmente o seu tecido muscular, de músculo estriado esquelético, mesmo músculo de fibra tipo 1 vermelha, ele tem maior irrigação sanguínea do que um indivíduo que é sedentário, completamente sedentário. Então, quem tem um músculo que é pouco ativo, ele vai ter uma menor riqueza de vasos que vão levar o sangue até ele, né? Então, mas isso é reversível, né? Então, conforme a gente necessita do órgão, a gente aumenta a quantidade de vasos sanguíneos que crescem nesse órgão. Então, o sistema microvascular ele é muito plástico, ele vai de acordo com a demanda de oxigenação de cada região que a gente está usando, ok? Além disso, esse sistema ele tem algumas características importantes, como as anastomoses arteriovenosas. O que são essas anastomoses? São conexões entre arteríolas e vênulas que fazem um passo antes da chegada da rede capilar. Então, antes da chegada da rede capilar, eu tenho uma conexão prévia aqui que favorece a manutenção da estrutura caso essa rede capilar venha a ser rompida. Então, no caso de rompimento dessa rede, eu tenho uma estrutura prévia que favorece a passagem do sangue direto da arteríola para a vênula. Ela é protetiva, bastante importante, por exemplo, no sistema nervoso, no cérebro. Além disso, ela pode ajudar na regulação térmica. Então, na região de derme, epiderme, né, na pele, no tecido da pele,
E nas regiões periféricas, por exemplo, nas pernas, nos braços, a gente tem bastante anastomose que favorece a regulação térmica no caso da perda de calor. Então, se eu estou num ambiente muito frio, essas anastomoses elas favorecem o retorno do sangue antes de deixar o sangue entrar na rede capilar, porque dali vai ter uma perda de calor muito maior. Além disso, eu tenho a classificação funcional ainda com a entrada dos vasos, né, dos vasos de maior capacitância aqui, do sistema venoso. Então, são as veias aqui que fazem parte do sistema venoso, eles são tubos com muito mais colágeno do que as artérias, eles possuem válvulas, eles conduzem um sangue mais pobre em oxigênio do que o sangue arterial, né, e voltam para o coração. O calibre vai aumentando conforme ele vai chegando mais próximo do coração. Então, esses são os vasos. As bombas, ou seja, o coração dos vertebrados, ele tem características específicas a depender aqui do grupo. Então, vamos passar entre eles aqui. Peixes. Então, o coração dos peixes, ele é um coração em série. Ele tem átrios seriados com ventrículo. Tá? Então, ele não é compactado no formato de um coração de mamífero, com 4 câmeras. Embora ele também tenha 4 regiões camerais, essas câmeras são lineares, é uma do ladinho da outra, formando um tubo. Né? Além disso, alguns animais, alguns peixes, eles podem ter corações acessórios na região próximo da cauda, corações que fazem o auxílio no bombeamento do sangue de uma região mais distal do corpo para próximo do coração. E o músculo estriado esquelético tem um grande papel aqui no retorno do sangue de regiões mais distais. O coração bombeia para brânquias, brânquias então depois distribuem o sangue para o resto do corpo. No caso dos tetrápodes, a gente já tem um sistema agora com 2 circuitos. Um circuito pulmonar e um circuito sistêmico. Então, a gente tem o coração dividido, que tem função de bombear para 2 circuitos, ok? Anfíbios e a maioria dos répteis tem um circuito com um lado do coração referente ao bombeamento para a oxigenação via pulmonar e um outro lado que é responsável pelo bombeamento para a parte sistêmica, oxigenação de todo o corpo. Um ventrículo único, 2 átrios separados, no caso de todos os anfíbios, né? E no caso dos répteis não crocodilianos, o ventrículo não é completamente separado, portanto tem mistura de sangue no ventrículo. No caso dos mamíferos, das aves, a gente tem um circuito completamente fechado. E aí eu posso incluir aqui também os répteis crocodilianos. Eles também têm um sistema completamente fechado, com uma troca apenas na saída no forame de Paniza. Mas o sistema cardíaco em si, o coração, é de 4 câmaras. Então, esse sistema completamente fechado aqui, ele não permite a troca de sangue, né? Ele não permite a mistura de sangue do lado arterial e do lado venoso. Então, o circuito sistêmico e o circuito pulmonar são completamente independentes. E tem uma grande vantagem aqui, que é a presença de diferentes pressões no sistema. Então, a gente pode ter um lado do coração que tem uma capacidade de bombeamento muito mais alta, até com uma camada de músculo muito mais forte do lado, que bombeia para o circuito sistêmico, e um músculo mais fino, mais leve a capacidade de gerar pressão num circuito pulmonar. Por que que isso acontece? O circuito pulmonar é muito próximo do coração. O pulmão está muito próximo do coração. E o pulmão ele precisa de o sangue passando de forma muito mais lenta, com vasos que permitam a oxigenação do sangue, uma passagem não tão rápida, nem tão com um bombeamento tão forte. Então, favorece a oxigenação do sangue. Enquanto que para o circuito sistêmico, o coração tem que bombear distâncias bastante longas. Então, ele precisa de uma área de maior poder em termos de geração de força. E aí a gente tem esse coração completamente separado aqui. Ok? Eu vou falar um pouquinho dos corações desses animais na próxima aula para vocês.